Paz do Senhor, tudo bem com você? Tem uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Já orou hoje? Já se consagrou? Já fez perguntas a Deus? Daniel, ele fez isso. A palavra diz aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 12, olha que interessante. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu quero falar com você mais uma vez. Eu gosto de falar desse tema, porque ele é a chave da vitória. Oração. A oração, o clamor é a chave da vitória. Às vezes as pessoas não mudam as circunstâncias da sua vida, não recebem aquilo que elas precisam ou desejam ou sonham, porque elas simplesmente não oram, elas simplesmente não buscam a Deus, simplesmente elas não falam com Deus. E aqui a gente vê Daniel querendo respostas, a gente vê um Daniel se consagrando, um servo de Deus, um conhecedor, né, do Senhor, um conhecedor do que Deus, dos mistérios de Deus. Um homem a qual o Senhor revelava para ele sonhos, revelava tudo para Daniel. Por quê? Porque ele tinha comunhão. A palavra diz que ele era homem de oração, ele era homem, né, assim, reto, temente a Deus. Um homem correto, um homem que buscava o Senhor. E um homem que orava. Há uma grande diferença entre o que ora e o que não busca, o que não ora. E Daniel, ele orava por respostas, ele orava para ter entendimento, ele orava para que ele pudesse, né, saber como conduzir sua vida e aqueles que estavam ao seu redor. A gente precisa de direção do Senhor em tudo que nós fazemos. E a palavra diz que ele ficou 3 semanas consagrando, jejuando ali, né, se abstendo de alguns alimentos e orando e buscando a face de Deus para que Deus respondesse, para que Deus abrisse assim, né, um leque de revelação para ele. Irmãos, o que aconteceu? O Senhor se revelou para ele. A palavra diz que o Senhor falou com ele, olha Daniel, você é um homem muito desejado, não temas. Ou seja, muito desejado, né? O Senhor, ele tinha prazer na vida de Daniel. O Senhor, ele tinha prazer de se revelar para Daniel, de usar Daniel. E, irmãos, e quando Daniel, ele consagra, ele jejua aqui no capítulo 10, a gente vê que o Senhor, né, dá uma experiência tremenda para ele. A Bíblia diz, olha, que ele estava ali, né, na borda do rio, e quando ele levantou os olhos, ele olhou e viu um homem vestido de linho. E, irmãos, a palavra diz que só Daniel teve aquela visão. As pessoas que estavam com ele não viram. É interessante essa palavra, eu gosto muito dela. E ele ficou, né, em temor ali, ele ficou sem força, ele ficou assim, né, com uma experiência tremenda que ele teve com Deus ali, porque todo encontro com Deus transforma a nossa vida, fortalece a nossa vida. Às vezes até a gente pensa assim, fiquei um pouco mais fraco nessa hora, porque o poder de Deus que vem sobre a nossa vida, né, naquele momento, ele faz isso. Mas, irmãos, o importante é a experiência, é o conhecer, é o prosseguir em conhecer, é o buscar e encontrar. E Daniel, ele estava ali. E o Senhor fala com ele o que eu li para você aqui. Olha, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o coração, né, a se humilhar perante Deus, foi ouvida a sua oração. Então, às vezes, você que está aí, não ora. Tem pessoas, irmãos, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e eu falei, às vezes a gente não vê a situação, o cativeiro mudando de um e de outro, porque a pessoa não clama, não ora, não apresenta ao Senhor as suas razões. E o Senhor diz na Bíblia, apresenta as razões para que eu as possa justificar. E tem pessoas que elas oram, mas elas não veem resposta imediata e elas desistem. E através dessa mensagem eu venho dizer para você, não desista. Continue orando, continue clamando, continue falando com Deus aquilo que você precisa. Daniel ficou ali clamando, a palavra diz, se consagrando 21 dias. E ele não teve resposta no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia. E lá a palavra diz aqui, ó, no dia 24, ou seja, depois da consagração, depois que ele já estava
né, já tinha orado tanto, clamado tanto, se consagrado tanto. Veio a resposta, veio a revelação do Senhor, veio a experiência, veio a visão ali de Deus, do que Deus tinha, do que Deus queria. Então, às vezes, e o Senhor fala com ele, olha, é como se o Senhor falasse assim, eu estou ouvindo hoje, mas desde o primeiro dia eu estou ouvindo a sua oração. Desde o primeiro dia que você se propõe a orar por algo, a clamar por uma situação, por uma causa, o Senhor está escutando. Não tem oração que é jogada ao vento, não. Se você abrir a boca para falar com Deus, Deus ele vai te ouvir, Deus ele vai escutar, Deus ele vai responder. Talvez ele não responda da maneira que você espera ouvir, mas pode ter certeza, o Senhor vai, né, trazer assim sinais para que você possa entender que Ele está falando, que Ele está trabalhando ao seu favor e que no tempo certo Ele vai cumprir, Ele vai fazer aquilo que você pede. Não, talvez não da maneira como você pede, porque eu costumo dizer, e a palavra também diz, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então, se é maior do que o nosso, a palavra também diz que a vontade dele é perfeita. A nossa vontade é falha. Os nossos pensamentos são limitados. Então, Deus, ele pode fazer, ele pode realizar, ele pode transformar, ele pode ouvir a sua oração, não necessariamente com a resposta que você deseja ouvir, mas com certeza vai ser a resposta que você precisa. Vai ser o tempo, né, dele, o melhor, o perfeito para a sua vida. Então, eu te convido a continuar clamando, você que tem orado, a continuar orando, a continuar buscando, porque o Senhor está trabalhando ao seu favor. Às vezes nós vemos coisas terríveis acontecendo no mundo, como agora está acontecendo, e o que a gente faz? Clama. E aí você olha e você não vê uma resposta, você não vê uma mudança, você só vê as coisas se apertando mais. Mas, irmãos, o Senhor está trabalhando para dar vitória para o povo dele, para aqueles que clamam, para aqueles que temem, para aqueles que confiam. Confia no Senhor, Israel, povo de Deus. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Mas com Ele nós vamos vencer, com Ele nós vamos conquistar, com Ele nós vamos enfrentar, com Ele nós vamos, né, derrubar os gigantes, porque o Senhor está conosco, né? O Senhor, Ele é o que nos guarda. Ore, não deixe de orar. É a mensagem que eu tenho para a sua vida hoje. Não deixe de clamar. Não deixe de perguntar as coisas para o Senhor. Não deixe de tentar entender, porque, por certo, Ele vai te responder. Por certo, Ele tem revelação para fazer para a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de respostas. Uma semana com visão daquilo que Ele tem projetado para a sua vida, para a sua causa, para a sua família. Em nome de Jesus. Amém.